Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre... Bom, eu não estou onde eu achei que eu estaria na vida e por que isso dói tanto, tá? Então, bom, vamos para o vídeo. Para começar, então, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a parte que me prometeram, sabe? A vida que me prometeram. Pois bem, eu era uma pessoa muito insegura. Ainda tenho minhas questões, todo mundo tem, né? Mas eu era uma pessoa extremamente insegura, extremamente tímida, extremamente desconfiada. Então, eu passei o ensino público inteiro, ensino fundamental inteiro, na escola pública, tá? E isso me fez pensar, tipo, que eu não teria um futuro. Eu não teria um futuro, eu era burrinha mesmo, eu era pobre mesmo, eu não tinha nada a ver com nada. Tanto que quando eu tinha 13 anos eu fui internada por 2 meses no hospital, mas isso é assunto pra outro vídeo. Mas só pra vocês terem uma noção que minha vida tava bem jogada, assim, bem destroçada, assim, sabe? Então, pra quem não me conhece, eu não tenho pai, eu não tenho mais mãe. A mãe que eu tinha, ela era muito doente, ela não conseguia dar conta de mim. Minha avó que me criou praticamente, só que ela também era meio desapegada, assim, então eu me criei mais sozinha, sabe? Como o bicho do mato, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. E, bem, depois desse período no ensino fundamental, né, no final do ensino fundamental, eu tentei bolsa numa escola particular na cidade vizinha. E eu consegui uma bolsa parcial lá, consegui ser aprovada pra bolsa. E ali eu sinto que começou minha vida novamente, sabe? Porque foi bem quando eu tinha saído do hospital e tal, eu consegui voltar, porque eu tinha sido expulsa da escola do ensino fundamental onde eu estava, né, por conta de uma série de razões, que nem vem ao caso. Mas eu fui expulsa daquela escola e eu tive que começar o nono ano, na metade do ano, em outra escola, uma escola bem longe, assim, que era ensino público também. E eu tinha decidido pra mim que se eu não fizesse o ensino médio na escola particular, eu ia desistir de estudar. Porque eu peguei minha ficha de matrícula que eles obrigaram a gente a fazer na escola, do fundamental onde eu estava, e eu rasguei ela, porque eu não queria mais estudar. Eu simplesmente não queria mais estudar. Porque eu sabia que eu ia sofrer mais bullying do que eu já estava sofrendo, né? E eu não queria mais isso pra mim. Então eu tava decidida a desistir. Mas foi aí que entrou um pouquinho de Deus na minha vida, sabe? Porque daí, de alguma forma, deu certo a bolsa, eu consegui a bolsa. Mas não foi nem isso o mais surpreendente. Sabe o que foi surpreendente? Que quando eu comecei a estudar nessa escola de ensino médio particular, tava todo mundo desesperado, gente. Pessoas que estudaram o ensino a vida inteira, assim, em escola particular, estavam desesperados porque eles achavam muito difícil aquela escola. Enquanto que eu, que vinha do ensino público, eu tava conseguindo dar conta, sabe? No primeiro bimestre, eu lembro que eu tirei nota vermelha em português e em física, mas teve gente que saiu muito pior. Eu tirei em português por conta de um trabalho que era multidisciplinar, assim, em relação à física. E física eu nunca tinha tido na vida, português eu era bem boa até, mas como era algo que eu nunca tinha visto na vida, física, eu pensei, então, né, não vou conseguir, eu deixei pra lá, sabe? E grande parte dessa nota vermelha que eu tirei no começo foi problemas de relacionamento, porque era trabalho em grupo e tudo mais, mas enfim. Outras histórias, né? E nessa escola de ensino particular eu sinto que eles me prometeram uma nova vida, sabe? Eles diziam, se esforça que você vai conseguir tudo aquilo que você quiser. E eu me esforcei muito, muito, muito. Eu passei minha adolescência inteira trancada num quarto estudando. Sabe? Então me esforcei bastante. E todo mundo dizia que eu tinha um futuro brilhante pela frente, que eu era muito dedicada, eu era muito esforçada, todo mundo via o quanto eu era brilhante, de certa forma. E, bom, esse futuro, ele nunca se concretizou, sabe? Ou ao menos eu sinto que nunca se concretizou esses meus talentos, meus potenciais que eles diziam que eu tinha na época. E isso é muito triste. E eu vou contar pra vocês agora como foram os últimos 10 anos da minha vida, porque já vai completar 10 anos que eu me formei no ensino médio. Esse ano completa 10 anos que eu me formei no ensino médio. Ainda que eu não tenha carinho disso, né? Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foram esses últimos 10 anos, tá? Então, pra começar, depois que eu saí do ensino médio, eu tava procurando emprego, sabe? Eu prestei o Enem no ano seguinte, mas como minha mãe faleceu e ela tava na UTI bem na semana que eu tava prestando o Enem, eu tava me fodendo, assim, na verdade, sabe? Eu tava nem aí pro resultado. Então, eu fui fazer Enem de qualquer jeito e não passei, né, na faculdade que eu tinha passado anteriormente.
E bom, eu procurei emprego no ano seguinte e eu não achei. Depois no próximo ano eu consegui um emprego que era de segunda a sábado, um horário um pouco mais reduzido, assim, que era 6 horas diárias, né? Era um emprego meio ruinzinho, mas era 6 horas diárias. E eu comecei a fazer faculdade também particular, que minha tia pagava pra mim. E não era a faculdade dos meus sonhos, mas já era alguma coisa, sabe? Pra não ficar parada. E daí eu trabalhei um tempo, comecei a sofrer bullying também no ambiente de trabalho, por várias razões, enfim. E daí eu saí desse trabalho, daí eu peguei algumas bolsas de extensão na faculdade. Só que era muito complicado porque eu moro em Igrejinha. E a faculdade era em Novo Hamburgo, que é uma cidade mais distante, e eu não conseguia sempre estar lá no horário certo que eu precisava para fazer iniciação científica, as bolsas de extensão, monitoria e tudo mais. Então era bem complicado, porque eu basicamente estava pagando pra conseguir trabalhar de certa forma, sabe? Então foi um período bem conturbado, assim. Mas ali que eu fui, sabe, desenvolvendo meu potencial, porque eu vi, poxa, como eu me saio bem na iniciação científica, sabe? Como eu sou desenrolada, como eu gosto disso. Eu tinha problema em falar em público até aquela época, mas daí eu tive que me forçar, né? Porque era apresentação de trabalho, assim. É tipo um TCC que a gente tem que fazer, sabe, na iniciação científica, nos projetos de extensão. E eu ganhei um prêmio, uma vez eu ganhei uma menção honrosa pelo meu trabalho em ciências ambientais. E eu fiquei muito feliz porque foi bem na pandemia, aquele período tão difícil, sabe? E deu tudo certo com o meu trabalho. E só que daí minha tia não conseguiu mais pagar a faculdade pra mim, eu tive que sair. Bem longe de me formar, eu tava fazendo engenharia química, mas bem longe de me formar, eu tive que sair. Tentei um curso de programação pra ver se eu conseguia um emprego home office, não deu certo. Consegui um emprego meio período, mas eu queria algo maior, porque não pagava muito bem, sabe? E daí acontece que aconteceu muita coisa nesse meio tempo também, lá na pandemia, eu meio que tive um surto psicótico, né? Meio não, ou com certeza tive um surto psicótico, porque, enfim, muitas coisas acontecendo e eu tive um diagnóstico também e tudo mais, sabe? Então, nos últimos 3 anos eu me dediquei a me encontrar, sabe? Eu tirei um período sabático, assim. Como eu tenho uma fonte de renda, assim, um tanto quanto estável, de um imóvel, né? Eu me permitia, assim, experimentar vários empregos. E eu não gostava de nenhum, então eu saía, sabe? Não me arrependo de ter saído de vários empregos, subempregos, né? Que nem dá pra chamar de emprego essas coisas que tem ultimamente. Mas eu me arrependo do último, que foi de auxiliar administrativa, que eu gostava muito, só que eu pensei, poxa, se eu ficar aqui, eu vou querer ficar aqui pra sempre. E aqui não é meu lugar, sabe? Então agora eu tô sonhando. E onde eu queria chegar com vocês, com todo esse assunto, sabe? Sabe quando o destino ele dá sinais pra gente do que é o nosso caminho? Então, eu sinto que eu finalmente, depois de mais de 10 anos na labuta mesmo, eu finalmente encontrei minha vocação. Eu não comecei a faculdade ainda novamente, mas eu vou tentar vestibular pela URGS, né, que é a federal aqui do Rio Grande do Sul, para matemática bacharelado, que é matemática pura. E eu fui vendo que, nossa, como isso faz sentido pra mim, sabem? Eu sempre gostei de demonstração matemática, além da própria matemática em si. Eu sempre gostei de ensinar matemática, mas com pessoas que estivessem hábeis a discutir comigo, sabem? E querendo ou não, ensino fundamental, ensino médio, os alunos, eles não conseguem, assim, elaborar muitos raciocínios, sabe? Então eu percebi que ser professora universitária é meu futuro, carreira acadêmica, ser pesquisadora, que é uma coisa que eu amo também. E aprender idiomas, isso tá intrínseco ali na iniciação científica, na carreira acadêmica em si, né? Que é algo muito importante para te conseguir fazer mais networking, fazer mais, sabe, mais contatos e conseguir estudar cada vez mais. E eu tô muito feliz por ter encontrado essa minha vocação, mas eu também tô muito assustada, porque eu tenho medo de não dar certo de novo. Eu tô bem motivada, assim, eu sei que se não der certo agora, vai dar certo em algum momento. Mas é assustador quando você vê, poxa, eu descobri qual que é o meu sonho, o que eu quero ser da vida. E se não der certo agora, sabem? O que vai ser de mim? Mas bom, esse vídeo foi pra discutir com vocês um pouco sobre esse assunto de tipo, destino, motivação, vocação. Então se você se sente um pouco assim, cara, não se sintam sozinhos, sabe? Porque é muito normal a gente às vezes cair
num certo, principalmente pessoas que têm um potencial, assim, que eu digo que são ou inteligentes, ou sabem tocar um instrumento muito bem, ou sabem praticar um esporte muito bem. Elas têm um potencial, assim, a ser desenvolvido, mas às vezes elas acreditam muito que vai dar tudo certo e nem sempre a vida sai como planejado, né, gente? Então, o futuro daqui pra frente eu gosto de pensar que vai ser algo que eu mesma vou construir, sabe? Não mais deixar na mão dos outros o meu futuro. Eu mesma vou construir meu futuro agora. Então, bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. Até mais.